Minha avó me ensinou a fazer promessas para os mortos. Elas não podem ser quebradas. Ela dizia isso com os olhos fixos no horizonte, como se visse algo que eu não podia ver. Eu era criança, e aquilo me parecia mágico. Hoje, adulta, entendo o peso dessas palavras. Estou casada há 18 anos com o Daniel. Temos 2 filhos, Lucas, de 16, e Mariana, de 12. Nossa rotina é tranquila, ele sai cedo para o trabalho, eu cuido da casa e das crianças, e à noite jantamos juntos. Nos fins de semana, fazemos passeios em família ou assistimos a filmes. Sempre achei que tínhamos um casamento sólido. Mas tudo mudou há 3 semanas. Era uma terça-feira comum. Daniel esqueceu o celular em casa. Ele nunca faz isso. O aparelho vibrou incessantemente, e, preocupada, decidi verificar. A tela mostrava mensagens de um número desconhecido. Sinto sua falta. A noite passada foi incrível. Quando vamos nos ver de novo? Meu coração disparou. Abri a conversa. Havia fotos, vídeos e declarações de amor. Eles falavam sobre encontros em hotéis, planos para o futuro, e até mencionavam nossos filhos. Ela sabia da minha existência. Ele falava de mim como se eu fosse um obstáculo. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Lembrei das palavras da minha avó. Fiz uma promessa silenciosa, não deixaria que meus filhos sofressem. Desde então, vivo um dilema. Confrontar Daniel significaria destruir nossa família. Mas fingir que nada aconteceu me corrói por dentro. Observo-o à noite, sorrindo para os filhos, e me pergunto como ele pode viver essa mentira. Pensei em contar aos meus filhos, mas temo traumatizá-los. Considerei ir embora, mas não quero que eles cresçam em um lar desfeito. Também cogitei confrontá-lo, exigir explicações, mas o medo do que isso poderia desencadear me paralisa. Então, escrevo aqui, buscando alívio, tentando entender o que fazer. Sei que não posso quebrar a promessa feita aos mortos. Mas também não sei se consigo viver essa mentira. Preciso decidir, manter a fachada por meus filhos ou enfrentar a verdade e lidar com as consequências. Qualquer escolha terá um preço. Às vezes, no silêncio da madrugada, me levanto da cama só para respirar fora do quarto. Fico sentada na cozinha, luz apagada, encarando nada. E lá vem ela, a promessa. Minha avó dizia que as promessas feitas aos mortos nos prendem por dentro, como cordas invisíveis. Eu prometi proteger meus filhos. Mas não sabia que isso significaria me destruir aos poucos. Numa dessas madrugadas, abri o celular dele de novo. Queria ver se tinha acabado, se era uma fase, um erro. Mas a conversa continuava. Era outro número agora. Outro nome. Mas as palavras eram as mesmas. Te amo, sinto falta do seu cheiro, ela nunca vai saber. Então não era só uma. Era mais de uma. Isso me desarmou. Algo em mim quebrou de vez. Não era uma queda. Era uma coleção de quedas, acumuladas com cuidado ao longo de anos. Eu não fazia ideia de com quem dividi meu teto, minha vida, minha cama. Comecei a prestar atenção em tudo. Nos olhares dele. Nas mensagens que digitava escondido. Nas desculpas para chegar mais tarde, nos banhos longos, no perfume novo. Tudo estava ali. Sempre esteve, mas eu não quis ver. A verdade é que amar alguém por tanto tempo te cega. Você quer acreditar. Você inventa desculpas. Por que admitir que errou na escolha de quem amar é como cortar um pedaço de si mesma? Outro dia, Mariana perguntou se eu estava triste. Eu sorri e disse que era só cansaço. Lucas me olhou de canto, como se soubesse. Eles não merecem isso. Nenhuma criança merece viver em uma casa com segredos tão pesados que parecem assombrar as paredes. Comecei a escrever uma carta. Uma para cada um deles. Cartas que só entregarão se um dia eu sumir ou se o pior acontecer. Nelas, explico tudo. Não para traumatizá-los, mas para que saibam que a dor que viemos a esconder nunca foi culpa deles. São cartas que talvez nunca cheguem às mãos deles, mas me ajudam a não enlouquecer. E então, ontem, fui ao cemitério. Levei flores para minha avó. Sentei na beirada do túmulo e chorei como não chorava há anos. Disse a ela que talvez eu não consiga cumprir a promessa. Que talvez, só talvez, eu precise quebrá-la. Porque me manter inteira por dentro está começando a importar tanto quanto manter os outros protegidos. Hoje ele está no trabalho.
Eu sentei para escrever isso depois de recolher as roupas do varal. A casa está silenciosa. Mas o silêncio não é paz, é tensão. Meu dilema continua. Conto para eles e destruo a imagem do pai? Fico engulo tudo, me apagando aos poucos? Ou viro a página, encaro o caos, e talvez, só talvez, reconstrua algo novo para mim? Não tenho a resposta. Mas sei que amanhã, quando ele chegar e beijar minha testa como sempre faz, eu vou me perguntar, por quanto tempo mais consigo fingir que não sei de nada? E se fosse você no meu lugar, o que faria? Essa pergunta não me abandona. Se fosse você, o que faria? Passei a observar mulheres na rua, nos supermercados, nas filas de escola. Me pergunto quantas delas estão vivendo o mesmo inferno invisível que eu. Quantas sabem, mas calam. Quantas suspeitam, mas preferem não confirmar. Quantas viraram sombras dentro da própria casa. Ontem, antes de dormir, ele se virou para mim e disse que estava pensando em fazer uma viagem em família nas férias. Para reconectar, segundo ele. Usou essa palavra como se fosse um terapeuta. Ele não tem ideia de que eu sei. Ou talvez tenha. Talvez esteja tentando salvar as aparências antes que tudo desabe. O problema é que ele ainda me toca como antes. Cozinha meu café, compra as flores que eu gosto, diz que me ama antes de sair. Isso confunde. Isso machuca mais do que se ele fosse frio. Porque me faz pensar que, talvez, uma parte dele ainda me ame. Ou pior, que ele nunca me amou de verdade e só está encenando. Eu não sei o que é mais devastador. Comecei a ter pesadelos. Com a Mariana me olhando com raiva. Com o Lucas dizendo que nunca vai me perdoar por esconder. Sonho com Daniel rindo na minha cara, dizendo que eu não tenho coragem de fazer nada. Que sou fraca. Que só existo por causa deles. Acordo suando, com os olhos ardendo de tanto chorar. Tento não fazer barulho. Durmo virada pro lado dele, mais longe. Um oceano de lençóis entre nós. A cada noite, esse oceano cresce mais. Essa manhã, enquanto ele tomava banho, coloquei o celular dele dentro de uma caixa, junto com o meu diário, as cartas e uma foto nossa de 2008, quando ainda éramos só nós dois, sorrindo na praia. Guardei tudo no fundo do armário do quartinho dos fundos, aquele que ninguém entra. Não é só esconder, é preservar uma prova, caso eu precise. Fui até o espelho do banheiro e me encarei. Você vai ter que escolher, eu disse em voz alta. E minha imagem respondeu com olhos duros, cansados, mas ainda vivos. Eu ainda estou aqui. Ainda sou alguém. Pensei em procurar um advogado. Mas não dei esse passo. Ainda não. Pensei em contar para uma amiga, mas não sei em quem confiar. Essa dor é íntima. Essa história ainda é minha. Sinto que, se contar, ela deixa de ser minha e vira um espetáculo. Um julgamento. Ontem Mariana me pediu para ajudá-la com um trabalho da escola sobre promessas. Ela tinha que escrever o que significa cumprir a palavra. Ela escreveu: prometer é dizer que você vai fazer uma coisa mesmo que depois seja difícil. Quem promete, não pode fugir. Li aquilo e senti um nó na garganta. Por que eu prometi? Prometi aos mortos. Prometi à minha avó. E agora essa promessa me prende como uma âncora em alto mar. Mas e se? E se a melhor forma de proteger meus filhos for justamente mostrar a verdade? E se mostrar a dor também for um jeito de ensinar? Ensinar que não se deve aceitar menos do que se merece. Que amor não machuca, não trai, não finge. E se, no fundo, minha avó quisesse que eu entendesse isso? Essa noite, estou considerando contar tudo. Mostrar as mensagens. As provas. Dizer a verdade. Sem raiva, sem gritos. Só a verdade. Dura. Crua. E depois esperar. Esperar o impacto. E acolher o que vier. Ou talvez eu espere mais uma semana. Talvez só mais um dia. Só mais uma madrugada sentada na cozinha, tentando entender como cheguei até aqui. Só mais uma vez me prometendo que vou fazer o certo. Seja lá o que for o certo. Hoje à tarde, fui buscar o Lucas na escola. Ele correu até mim com um desenho na mão. Era a nossa casa, eu no meio, ele e Mariana de cada lado, e o pai, um pouco afastado, com um balão de fala dizendo já volto. Eu perguntei o que significava. Ele respondeu: é porque o papai sempre vai embora. Aquilo me atingiu como uma pancada no peito. Eles já percebem.
Sentem à distância, mesmo que não entendam. Criança não precisa ver mensagens escondidas para saber que alguma coisa está errada. À noite, enquanto Daniel tomava banho, sentei no chão do quarto e abri o celular de novo. O novo número, o novo nome, o mesmo padrão. Agora eram mensagens trocadas de madrugada, enquanto eu dormia. Fotos. Vídeos. Áudios com risos abafados e sussurros. E ele dizia as mesmas palavras que diz para mim. A mesma voz que diz te amo para mim antes de sair para trabalhar. Mas o pior nem foi isso. Foi descobrir que o homem do outro lado é alguém que conheço. Um amigo de infância dele. Daqueles que vêm pro churrasco, jogam bola com o Lucas, trazem presente para Mariana. Que me chama de cunhadinha brincando, como se fosse da família. O chão se abriu sob meus pés. Fechei o celular. Senti um calor subir pelo rosto, um enjoo profundo. Pensei em vomitar. Pensei em gritar. Mas não fiz nada. Só respirei fundo. Fiquei ali, imóvel, com os punhos cerrados e a alma em cacos. Quando ele saiu do banho, falou sobre o filme que queria assistir. Sentou do meu lado, me abraçou, e eu deixei. Porque meu corpo ainda está aqui, mas minha mente não. Agora a promessa virou prisão. Como eu explico isso para os meus filhos? Como digo para Mariana que o pai dela tem outra vida, com outro homem, às escondidas? Como conto pro Lucas que aquele tio que ele admira está envolvido com o pai dele? E como encaro isso sem desmoronar? Pensei em confrontá-lo. Juro que pensei. Mas tem algo pior que a raiva, o medo. Medo da reação. Medo do que vem depois. Medo do impacto nas crianças. Medo do buraco sem fundo que pode se abrir se eu disser em voz alta, asterisco asterisco eu sei. Asterisco asterisco. Essa frase carrega o peso de um terremoto. Então sigo fingindo. Um dia de cada vez. Me perguntando o que dói mais, a traição ou o silêncio que ela exige. Me tornei especialista em sorrir com os olhos mortos. Mas hoje escrevo com um plano diferente. Vou marcar uma consulta com uma terapeuta. Sozinha, no começo. Não posso mais viver dentro desse redemoinho. Preciso recuperar pedaços de mim que nem sei se ainda existem. Não sei se vou embora. Não sei se conto. Não sei se destruo tudo ou se reinvento. Mas sei que não vou afundar com ele. Sei que a promessa da minha avó era feita de amor. Mas também sei que amor que aprisiona precisa ser refeito, ou deixado para trás. Talvez contar seja a forma mais pura de proteger. Talvez perdoar seja possível, mas não do jeito que ele espera. E talvez eu consiga encontrar um caminho novo. Sem ele. Ou com uma verdade dolorosa entre nós, mas sem máscaras. Só sei de uma coisa, eu não sou só uma mulher traída. Sou mãe. Sou filha de uma mulher que me ensinou a nunca quebrar uma promessa feita aos mortos. Mas talvez seja a hora de fazer uma nova promessa. Para mim mesma. E essa, eu juro, não vou quebrar. A manhã seguinte chegou sem aviso, como todas as outras. A diferença foi que, dessa vez, eu acordei mais cedo. Fui até a cozinha e preparei o café, mas não o fiz de maneira automática como sempre fiz. Hoje, eu prestava atenção em cada detalhe. O cheiro do café forte invadia o ar, e eu olhava a fumaça subir como se tentasse organizar meus pensamentos. Ele ainda estava dormindo, tranquilo, como se nada tivesse mudado, como se eu não soubesse de tudo. Aquele homem que eu amava por tanto tempo não existia mais da mesma forma. Ele se desfez em algo que eu não reconhecia. Olhei para os filhos, dormindo nas camas deles, e sabia que a verdade, não importa como, teria que ser revelada. Eu só não sabia como. Eu me sentia como um animal encurralado. Meu corpo ainda estava aqui, mas minha mente parecia flutuar entre a dor e a necessidade de recomeçar. Por muito tempo, a promessa da minha avó foi meu alicerce. Mas agora, eu precisava de algo mais. Algo que fosse meu. Algo que eu não tivesse que dividir com o homem que tinha me enganado. Ele acordou mais tarde, como sempre faz aos sábados. Quando entrou na cozinha, tentou se aproximar de mim, me beijou no rosto, e perguntou o que eu queria para o café. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, não respondi automaticamente. Eu pensei em como seria fácil fingir que nada mudou.
Como seria fácil continuar a rotina? Como seria fácil, mas a dor era maior que o medo agora. Eu sei de tudo, disse, sem levantar a voz. Minhas palavras saíram como um sussurro, mas carregadas com um peso que ele não esperava. Ele parou. Olhou para mim, com um semblante que variava entre surpresa e pânico. Seus olhos se estreitaram, tentando processar as palavras. Eu sei de tudo, repeti, mais firme dessa vez. Ele tentou falar, mas as palavras falharam. Eu o vi perder o controle, mas ele rapidamente se recompôs. Aquela fachada de homem perfeito, de marido dedicado, começou a rachar. Eu já sabia que nada seria como antes, mas ouvir o silêncio pesado entre nós, depois de tanto tempo, foi como um soco no estômago. Como você sabe? Ele perguntou, tentando manter a calma. Mas seu rosto estava pálido, e o suor começava a aparecer na testa. Eu li as mensagens. Eu vi o número. Eu sei quem é ele, respondi, observando a expressão dele mudar, cada pedaço da máscara caindo lentamente. Eu sei que você me traiu. Com ele. Com outros. Houve um silêncio mortal. O som do café sendo derramado na xícara foi a única coisa que quebrou a tensão. Ele se sentou na cadeira, como se tivesse levado um golpe. Eu não sabia mais o que fazer, ele disse, sua voz trêmula, como se tentasse encontrar alguma justificativa que eu pudesse aceitar. Eu me perdi. Achei que você não perceberia. Que você estava ocupada demais com as crianças, com a rotina. Você acha que eu não via? Eu o interrompi. Você acha que não sentia sua ausência? Não via os olhares, as mensagens, os sorrisos de culpa escondidos por trás das palavras? Achei que fosse a única, Daniel. Achei que, pelo menos nisso, tinha a sua lealdade. Mas não. Você me traiu. Me traiu com ele. Ele se levantou, desesperado, tentando me tocar, mas eu recuei. Não queria mais o toque dele. Não queria mais nada que viesse dele. A dor já era demais. Eu não sei o que fazer agora, ele disse, a voz carregada de arrependimento. Me perdoa. Eu sou um idiota. Eu fiz uma escolha errada. Só você pode me salvar agora. Eu o olhei e senti, pela primeira vez, um desespero que não era mais meu. Não me importava mais em salvar ele. A única coisa que me importava agora eram os meus filhos, o futuro deles, e a minha própria alma. Eu não sei se posso salvar você, respondi, sentindo a verdade sair como uma lâmina afiada. Mas sei que posso salvar a mim mesma. E é isso que vou fazer. Olhei para ele, agora realmente o vendo pela primeira vez em muitos anos. Eu o conhecia, mas ele não era mais o homem que eu amava. Ele era um estranho, um homem que se escondeu atrás de mentiras e traições. E ele não poderia mais fazer parte da minha vida. Não dessa forma. As palavras ficaram no ar, pesadas, mas necessárias. Eu sabia que minha vida, a nossa vida, estava prestes a mudar de maneira irreversível. Ele tentou argumentar, tentou explicar, mas algo em mim se fechou. Eu não queria mais ouvir. Eu só queria sair da casa e respirar, começar de novo. A única coisa que eu sabia era que, embora fosse difícil, a única maneira de seguir em frente era deixar o passado para trás. Eu não podia mais viver na mentira. Enquanto ele ainda tentava encontrar palavras, eu me levantei e fui até o quarto das crianças. Olhei para eles dormindo, tranquilos, sem saber do turbilhão que acabava de começar. Eles não mereciam isso. Eles mereciam uma mãe que fosse inteira, que não tivesse que carregar esse peso sozinha. Olhei para o Daniel pela última vez. Eu vou contar para eles. Vai doer, mas eles precisam saber. A honestidade é a única coisa que posso lhes oferecer agora. Eu não vou ser cúmplice disso. E você vai ter que lidar com as consequências. Ele ficou em silêncio, uma mistura de vergonha e desespero nos olhos. Mas eu já não me importava com o que ele sentia. Eu precisava proteger os meus filhos, e acima de tudo, precisava salvar a mim mesma. Eu saí de casa, sem saber o que viria depois,
mas com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando o controle da minha vida. Não sabia se seria fácil. Não sabia se o futuro traria respostas ou mais dor. Mas agora, ao menos, eu tinha a verdade ao meu lado. E com ela, eu finalmente poderia recomeçar. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas sabia que a promessa que fiz para mim mesma seria a última que eu faria. Uma promessa que, dessa vez, eu não quebraria. Eu estava livre. E isso, por mais doloroso que fosse, significava tudo.